do nosso curso. Peraí, tem uma pessoa que está tentando entrar, não está conseguindo, está pedindo autorização, confirmar. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se... Então, já está iniciando a gravação, tá? Já está iniciada a gravação. Tranquilo agora, Everton? Certinho, professor. Beleza, então. Primeiro, assim, agradecer novamente a presença de vocês, tá? São 15 horas e 40 minutos que nós vamos estar iniciando. Esse período, infelizmente, ocorre em virtude, principalmente, de algumas questões técnicas, e teve algumas pessoas que tiveram dificuldade de entrar no início, mas, né, agradeço aí a perseverança de vocês, tá? Para iniciar, né, tá passando aí direitinho? Tá conseguindo ver o título, a parte escrita aí, gente? Aqui tá tudo certo, professor. Beleza. Então, só para iniciar, alguém falou aí alguma coisa? Tá. Só para iniciar é o seguinte, esse curso online, ele faz parte de um projeto de extensão aprovado aqui na universidade, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, aqui da UFVJM, né, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E esse... mas aí eu vou ter que parar para poder autorizar. Não vai ter jeito, não. Aí, esse projeto, né, intitulado Pesquisa Quantitativa, né, Capacitação em Ferramentas Básicas, né, dos métodos estatísticos de análise para tratamento de dados em pesquisa na área de gestão de empresas, em Teoflotone e região. Qual que é o propósito e a ideia, né, desse projeto de extensão do qual, né, eu estou, né, como coordenador. Então, aqui está o meu nome aqui, professor Edmilson, e aí, nesse projeto, consta o nome de alguns participantes, né, que fazem parte aí, né, do projeto e também do núcleo de estudos, né, do qual a gente trabalha, começando a trabalhar, na verdade, no núcleo de estudo, sobre essas questões de métodos de análise de dados, né, métodos estatísticos para análise de dados. E aí, vocês estão vendo aí, né, Breno, Silvio, Kátia, Mariana, o Eberton e o Wallace, né, que fazem parte aí do núcleo de estudos. E está sendo a primeira experiência com vocês a respeito de falar um pouco sobre essas ferramentas básicas e também tirar aquele mito, né, de que eu não possa utilizar enquanto gestor, enquanto administrador, enquanto estudante, utilizar de números para poder compreender o contexto e até, às vezes, contribuir na tomada de decisão dentro da minha empresa. Eu tenho lá, digamos assim, uma gama de dados, de informações, e eu não sei como utilizar essas informações. Por exemplo, eu tenho um faturamento mensal, eu tenho o meu faturamento anual, eu posso, às vezes, pensar, fazer uma relação
entre como que esse meu faturamento ele aumentou em virtude de propaganda ou de promoção. Será que compensou de fato? Eu tenho um período de propaganda, de promoção, né? Esse aumento do faturamento, ele foi relevante ou não? Então, eu tenho ferramentas aí que podem me ajudar. Entre elas, por exemplo, se eu quiser saber a média do meu faturamento durante o ano de 2021 e de 2020, posso fazer comparações entre os 2 anos, verificar se houve uma diferença significativa ou não, né? Na estatística, a gente até fala o seguinte, às vezes, o 2 é maior que o 3, né? Número 2, ou seja, é maior que o 3. Você fala, mas como? Depende da referência. Um exemplo, né? Você tem, um exemplo, 1.000 pessoas que, né, você tem a renda ali de 1.000 pessoas. A renda de 1.000 pessoas deu em média, por exemplo, né, 10 mil, certo? Beleza, a renda ali deu em torno de 10 mil. Beleza. Aí, se você pegar 100 pessoas, não é? Quer dizer, primeiro, se a sua referência é diferente, porque você passa a ter uma amostra, por exemplo, ou um universo de 1.000 pessoas, e depois você vai ter um universo de 100 pessoas, né? Por exemplo, esse universo de 1.000 pessoas tem uma renda média de 10 mil, um exemplo. Só citar um exemplo, tá? Como exemplo. Essas 1.000 pessoas têm uma renda de 10 mil em média. Mas aí você pegar essas 100 pessoas, né, que tem uma renda, por exemplo, de 15 mil em média, aí você vai falar, poxa, esse grupo de 100 pessoas aqui tem uma renda maior que deu 15 mil. Só que aí, a hora que você vai verificar também, uma análise mais apurada, você vai perceber que tem alguém ali daquele grupo de 100 pessoas que tem uma renda que a gente chama de outliers, aquela renda muito acima. Aí, se essa pessoa tem uma renda muito acima, é ela que está elevando o nível dessas outras 99 pessoas para um patamar maior. A gente brinca, inclusive, na estatística, né? Para quem trabalha com pesquisa quantitativa, a gente até brinca que não adianta colocar o meu salário com o salário do Neymar e dividir por 2, que a média vai dar muito alta. E a média é influenciada por quem tem o valor mais alto. Então, assim, nem sempre aquilo que os números mostram é talvez a realidade que pode ser, de certa forma, já como verdade. Não, você tem que fazer uma análise, verificar, fazer o tratamento desses dados e observar que, dentro daquele conjunto de elementos que a gente chama de, dentro do universo da amostra, dentro daquele conjunto de elementos, se há uma homogeneidade ou não. Se há uma proximidade, por exemplo, de renda, se há uma proximidade de idade, né? Se há uma proximidade, por exemplo, né, que a gente fala muito também, se há uma proximidade de valores, seja ele de renda, seja ele de idade, aí sim poderíamos dizer que há se há uma heterogeneidade, então alguém vai acabar influenciando aí no resultado final. Por isso que a análise qualitativa também ela é importante nesse ponto, né? Entender o contexto, né? Que, de repente, o número que você tem ali, dependendo do contexto onde ele está inserido, vai te proporcionar, talvez, uma outra interpretação sobre a realidade, né? E aí é que a gente tem que entender, né, sobre isso. Bom, aí, após a conversa inicial com vocês, nós podemos pensar o seguinte, o que esse curso vai oferecer para nós de início, né? De início, nós podemos pensar que nós vamos ter uma ideia sobre o que é análise de dados, né, em administração, né? Primeiro, é compreender alguns detalhes que a administração nos proporciona enquanto instrumento aí, né, a gestão, né? O que é a administração de fato, né? O que me diferencia, eu sempre falo isso com meus alunos na aula, o que diferencia eu, né, que faço uma graduação, que vai para a universidade,
do senhorzinho da venda da esquina ali que sem ter formação nenhuma, consegue administrar um negócio, né? A sua vendinha, né? Tem uma diferencial? Algum diferencial tem que existir, senão não precisaria você fazer uma universidade ou fazer né, algum curso adicional. Então, esse curso tem que te proporcionar algum diferencial, né, em relação, por exemplo, ao senhorzinho que tem a venda ali, o comércio na esquina, né? O curso vai me proporcionar, por exemplo, aquilo que eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Isso é como dizer o seguinte, hoje nós temos tutoriais aí na internet que nos proporcionam, assim, muitas informações, né? E uma questão que a gente vê muito falar, assim, não, mas se você tem um tutorial ali que te explica tudo, então para que você vai fazer um curso A ou curso B? Né? Se o tutorial, ele te proporciona, assim, você conhecer tudo sobre aquele assunto. Na verdade, a gente brinca, tem uma fala interessante aí de um filósofo que perguntaram para ele, hoje ninguém precisa fazer nenhum curso, nem fazer faculdade, porque hoje você tem tutoriais aí disponíveis, né? Aí na internet e tudo, então não precisamos fazer mais curso e não, né? E tampouco fazer universidade. Aí perguntaram para ele e falou assim, então vamos pensar hipoteticamente numa questão. Você tenha um familiar seu, seja um pai ou a mãe, que precisa fazer uma cirurgia. E esse familiar, ele tem que fazer essa cirurgia. Então, você tem duas opções. Você tem um rapaz de 24 anos, ou uma moça de 24 anos, que sabe um tutorial todo sobre fazer essa cirurgia. Por exemplo, a cirurgia de coração. Eles sabem, o tutorial ensina como abrir, ensina qual veia que tem que ser obstruída, te ensina todos os detalhes da cirurgia. E você tem um médico que é especialista, formado, que tem conhecimento e, ao mesmo tempo, tem prática. Qual dos dois você deixaria o seu familiar? Não, mãe, eu deixaria com o médico. Então, está aí a importância de você fazer um curso ou de fazer uma universidade. Aí está a diferença. Então, esse curso, para nós, enquanto gestores, enquanto estudantes, enquanto professor, conhecer um pouquinho esse universo aí dos dados, né? Da análise dos dados. O que eu posso fazer com esses dados a partir do conhecimento que eu já tenho ou que eu estou adquirindo, né? Então, o conteúdo 1 vai ser sobre análise de dados em administração, com carga horária de 20 horas. Aí, a impressão que eu tenho, se você pegar 20 e dividir por 5, vai dar 4 horas. Sim, como são 5 sábados, então teria 4 horas ao sábado. Mas aí nós entendemos o seguinte, podemos ter essa prática de ter 2 horas aos sábados e depois, vocês viram lá que no próprio link que foi enviado para vocês, tem uma alternativa de um dia da semana para a gente poder também encaminhar uma atividade prática, fazer um atendimento. Então, se nesse dia alguém quiser, por exemplo, dialogar com a gente sobre algumas questões, até da empresa, até do seu dia a dia, como é que eu posso fazer isso aqui, professor, com esses dados que eu tenho aqui, como é que eu posso estar trabalhando, qual a alternativa, né? Quais são as opções que você acha que eu poderia estar trabalhando com esses dados aqui, né? E a gente vai complementando essa carga horária aí durante esse período, tá bom? No segundo tópico, no segundo conteúdo, vamos falar um pouco de amostragem. Nesse primeiro conteúdo, quando a gente fala de análise de dados, nós vamos dar uma pincelada, talvez, no que é administração, né? Nós sabemos que, por se tratar de análise de dados, não podemos deixar de falar da estatística, primeiro, daquela descritiva, aquela que você só apresenta o gráfico ali, né? E o gráfico da idade das pessoas, o gráfico da renda de um grupo de familiar, a renda, por exemplo, de um município, e por aí vai, né? Mas você tem uma outra estatística, a gente chama que é uma estatística mais indutiva, né? E inferencial, ou seja, inferir, deduzir pelo raciocínio. Ou seja, você vai utilizar dos números, a partir de uma análise mais apurada,
ou seja, de técnicas mais sofisticadas, você vai proporcionar uma tomada de decisão, ou talvez você vai predizer algo, não é? Isso aí depois nós vamos estar comentando ao decorrer do curso. Então, são mais ou menos 8 horas, falando sobre amostragem, né? A previsão aqui tem as datas, 10 e 17. Como a gente sabe que é uma previsão, pode ser que haja alguma mudança ou outra, mas, pelo menos no projeto aí, está essa previsão de data. No conteúdo 3, vamos falar um pouquinho sobre as formas de coleta de dados, né? Eu tenho quais opções de coletar dados, né? Primeiro, é entender o seguinte, quando a gente fala de amostragem, nós temos aí 2 opções de amostragem, né? Que a gente chama de probabilística e aquela não probabilística. O que é a probabilística? A probabilística é aquela que as ciências exatas utilizam melhor, né? Do que a gente. Por quê? Você trabalha com elementos, a gente chama inanimados, que não tem... né? Por exemplo, olha, eu quero fazer uma amostragem probabilística, né? Por exemplo, amostragem aleatória simples. Pegar aleatoriamente peças de uma linha de produção e fazer uma amostragem dessas peças, tá? Há uma produção de 5.000 peças, eu vou utilizar uma amostragem de 500. Então, isso é amostragem probabilística. Ou seja, todos os elementos do universo têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Essa é a diferença da probabilística. Ou seja, posso fazer amostragem sistemática, amostragem aleatória simples, que, de certa forma, todos vão ter a mesma chance de ser escolhidos. No cursos nossos, como administração, né, nós utilizamos muito as ciências sociais aplicadas, né? Nós utilizamos o que nós chamamos de amostragem não probabilística, ou seja, nem todos os elementos daquele universo que a gente fala um todo, né, tem a mesma chance de ser escolhido. Por isso que a gente fala, é uma amostragem por conveniência, uma amostragem por conglomerado, né? Por que é por conveniência? Eu vou escolher aquelas pessoas, por exemplo, que eu vou entrevistar, dentro de um padrão, lógico, eu quero uma faixa etária X, né, de 50 a 60 anos, mas aí eu, de qualquer forma, eu vou escolher alguém nessa faixa. Escolhendo alguém dessa faixa, por conveniência, eu estou simplesmente deixando talvez outras pessoas que poderiam fazer parte, né, dessa pesquisa de fora. Por isso que a gente chama de amostragem não probabilística, que nem todos os elementos daquele universo têm a mesma chance de ser escolhido. Em relação às formas de coleta, nós temos diferentes formas de você coletar dados, informações das pessoas. Então, uma delas pode ser por telefone, pela internet, por questionário, pode ser por meio de uma entrevista, até telefone assistido por computador, que hoje é muito comum, né? Você ser entrevistado por telefone, como se fosse uma gravação, né? Por exemplo, olha, você gostou do produto X nosso? Né? Se deu uma nota de 1 a 10, aí você vê que é uma gravação, né? Que a gente chama muito de pesquisa assistida, né? O próximo conteúdo que nós vamos estar falando de forma assim, né, mais adiante, é escalas de mensuração. Mensurar e medir, teoricamente, é o mesmo conceito, né? Mas quando a gente fala dessa questão de você padronizar os atributos, o que é atributo? Por exemplo, a sua altura, podemos dizer que é um atributo. Cor, né? Sexo, né? Quer dizer, você vai padronizar um atributo de forma que você possa compreender melhor aquele universo de análise. Eu tenho 1.000 pessoas que eu vou fazer a pesquisa. Só que dessas 1.000 pessoas, eu posso verificar alguns atributos. Um exemplo, sexo, masculino e feminino. Quantas pessoas são do sexo masculino? Quantas pessoas são do sexo feminino? Né? Isso é o dado que a gente chama qualitativo. Quantitativamente, o que eu posso mensurar aqui daquele grupo de pessoas? Eu posso mensurar a idade, ou faixa etária,
o melhor é a idade, tá? Porque faixa etária, depois para você fazer uma análise, digamos, mais apurada, há um limitador aí. Se você pegar a idade correta da pessoa, dá para você fazer a média de idade, dá para você fazer outros que a gente chama de separação, a gente chama de separatrizes, né? Você pode, por exemplo, separar em 4 partes, que a gente chama de quartil, daquelas 1.000 pessoas, separar de 25% da idade, né? 25% estão com a idade, 50%, 75% e 100%. Depois isso aí a gente vai fazer os comentários adicionais depois, tá? Lembrando que também, nesse universo aí de escala de mensuração... Agora, o que isso é importante para a gestão da empresa? Por exemplo, se eu quero conhecer o perfil dos meus clientes, né? Que até teve no início aí uma aluna, né, conversando, que foi também analisar, por exemplo, o perfil do consumidor, né, de, por exemplo, Black Friday. Né? Por que isso é interessante? Do ponto de vista da gestão da minha empresa, eu posso pensar que conhecer o perfil do meu cliente pode me proporcionar uma melhor forma de atendê-los, por exemplo, por renda. Quais são os produtos, por exemplo, que eles preferem mais, né? Dentro daquilo que eu vejo no faturamento da minha empresa, eu posso pensar que esse perfil pode, inclusive, me ajudar a tomar a decisão de qual público que eu posso estar trabalhando em determinada época. Né? E qual é esse meu público mesmo que eu estou atendendo? Às vezes as lojas, se você perguntar em Teoflotone, por exemplo, qual é o perfil do cliente que as lojas trabalham? Muitas delas nem sabem o perfil, porque se não existe nenhum cadastro, por exemplo, deve ter, todas não, uma parte dessas empresas pode ter um cadastro de cliente. E esse cadastro de cliente é um ferramentário muito bom, inclusive para você, enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto estudante, por exemplo, conhecer um pouco a realidade desse seu cliente. E por que não, depois você montar estratégias para poder, né, atender bem esses clientes e, ao mesmo tempo, satisfazer, né, vamos para a área do marketing, né, satisfazer melhor as expectativas desses seus clientes. Os números podem te ajudar nesse ponto. De que forma? Mensurando, separando, né, esse público, porque a gente fala, o público tudo junto é uma coisa, público separado, por exemplo, por renda, por preferência, por idade, não é? Já é diferente, porque de repente eu posso montar estratégias diferentes. Um exemplo, público mais idoso. Olha, o público mais idoso tem alguns que valorizam muito a questão da saúde. Então, se a minha empresa pode focar, por exemplo, numa estratégia mais relacionada à saúde, então esse público idoso é um público interessante. Por exemplo, por produtos mais naturais, produtos que atendam mais essa questão da saúde. Então, eu posso pensar também que esse tipo, né, essa mensuração pode me ajudar muito nisso, né, essas escalas. Né? Por outro lado, né, quando eu falo que coloco para vocês escalas de medida ou de mensuração, aí nós vamos entender o seguinte, olha, tem um tipo de escala que pode ser qualitativa, que eu já disse para vocês, né, que é um exemplo, né, é uma escala categórica, que a gente chama. O que é a escala categórica? É que eu não consigo medir de forma tão evidente. Por exemplo, gênero, masculino e feminino, ou sexo masculino e feminino, qual que é maior, masculino ou feminino? Não sei. Certo? Por exemplo, método de pagamento. Cartão, Pix. Hoje tem um Pix, né? Cartão, Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Qual que é o melhor? Né? Do ponto de vista numérico, né? Ah, mas o cartão de débito é bom que cai na conta logo. O mão de crédito também cai, né? Lógico que tem um período. Mas não tem como eu falar com certeza qual que seria o melhor. Então, essa variável categórica que a gente chama qualitativa, ela entra aí nessa questão dessas escalas de medida. Quando a gente fala, olha, uma escala discreta, ou seja, o que é discreta? É numérica, é número.
Um exemplo de número. Número de reclamações, né, da Oi, né, da empresa Oi. Esse número de reclamações é o que a gente chama de variável discreta. Ele tem um valor exato. Eu tenho 1.200 reclamações. Por exemplo, eu tenho 500 falhas ou defeitos de um produto. Isso é um valor exato. Então, por isso que a gente chama de uma escala discreta, uma variável discreta. Aí você tem aquela variável também que a gente chama contínua, que sempre dá uma continuidade a essa ideia. O que é a variável contínua, por exemplo? Ela tem o que a gente chama de infinitos valores. Um exemplo, eu quero saber o comprimento de uma peça. O comprimento de uma peça, ela pode ter 1,5 milímetros. Não é um valor tão exato. A gente fala o seguinte, 1,5 é diferente de 1, né? Uma pessoa você conta, então é discreta. Tamanho de uma peça, 1,5 milímetros, então é considerado uma variável contínua. Altura do indivíduo, você tem 1,78 m, você tem 1,75 m. Data, hora. Então está dentro dessa perspectiva aí que nós chamamos de escala de medição ou mensuração. E por último, e não menos importante, vamos estar falando um pouquinho sobre algumas aplicações também, né? Mas também durante o curso nós vamos ver isso, algumas técnicas que a gente chama também de estatística básica inferencial. Por exemplo, eu posso usar uma média. Às vezes eu participei de uma banca que o professor disse o seguinte, às vezes nós queremos utilizar a técnica mais sofisticada do mundo para poder entender um fenômeno. Mas, na verdade, às vezes uma técnica mais simples poderia dar uma luz muito melhor, uma melhor interpretação do fenômeno, do caso que eu estou estudando, do que aquela técnica mais sofisticada, porque para aquela técnica eu tenho o que a gente chama de premissas. O que é isso? Ela tem que atender a alguns critérios. E para atender a alguns critérios, pode ser que o que eu, enquanto pesquisador, eu, enquanto empresário, estou querendo estudar, por exemplo, o empresário quer saber, por exemplo, o perfil desses consumidores da sua loja. Para saber o perfil dos consumidores, ele não precisa saber, por exemplo, se a renda deles vai influenciar, por exemplo, no consumo. Ele pode simplesmente falar assim, qual que é a média de renda dos meus clientes? Qual que é a preferência deles? Então, não precisa, às vezes, utilizar a técnica mais sofisticada. Às vezes, a mais simples, do ponto de vista, né, da pesquisa quantitativa, pode ser, talvez, atender melhor a minha expectativa do que propriamente aquela técnica mais sofisticada que a ciência possa me dar, né? Então, a ideia é tentarmos falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, o primeiro tópico sobre análise de dados em administração, eu estou mostrando aqui para vocês isso aqui, ó, né? O que isso aqui representa para nós? Né? Vocês olhando, o que representa para vocês isso aí? Se alguém quiser falar no áudio aí, pode falar. O que é essa... Primeiro, se vocês estão vendo, né? O que isso aqui, esse gráfico de pizza está representando? Alguém arrisca? Escolaridade. Está representando? Escolaridade, né? Certo. Ele está representando escolaridade. Certo? De uma certa forma, ele por si só já está explicando muita coisa, não está? Por quê? Como disse a colega aqui de vocês. Ó, tá mostrando escolaridade. Só que aí, quando você vai perceber, escolaridade de quem? Né? Da onde? É o que a gente fala. O número, né, por si só, ele não representa muita coisa. Aqui está mostrando o quê? Se eu mostrasse só o gráfico de pizza sem essa... do lado aqui, né? Vamos dizer assim, sem mostrar o que cada número representava, nós não saberíamos o que é.
tá? Por exemplo, né, 100 está mostrando aqui que o superior completo é a cor roxa aqui, por exemplo, superior incompleto. Né? Se eu mostrasse só esses números, 51,6%, 15,6%, 9,4%, 20,3%, talvez ninguém soubesse o que era. Como eu estou mostrando aqui uma legenda ao lado, vocês vão conseguir entender. Opa, isso aqui é nível de escolaridade. Nível de escolaridade de quem? Dos alunos do nosso curso online. Ou seja, a maioria de vocês está aí no grau de superior incompleto. Mas o que isso vai representar para nós? Isso representa muito. Por quê? Pessoas com nível de escolaridade superior incompleto, nesse caso, são a maioria dos alunos que estão fazendo, né, o curso online sobre ferramentas básicas de estatística para gestão de empresas. Mas temos também, por outro lado, observar também que tem pessoas do ensino médio que têm interesse em aprender, pessoas do ensino fundamental também, né, que despertaram interesse. Isso é interessante? Isso é muito interessante. Porque pessoas estão buscando conhecimento, buscando algo novo para poder, talvez, aplicar no seu contexto de trabalho. Não é? Aqui é um outro exemplo. Né? O que é isso aqui? Né? O que isso está mostrando para vocês? Gerente de empresa, empresário, professor, estudante e o que essa legenda aqui mostra para nós? Profissão do pessoal do curso. Pode ser. Só que, ao invés de profissão, eu prefiro a palavra ocupação, né? Por quê? Existe essa terminologia, profissão e ocupação. Profissão, porque muitas vezes eu posso trabalhar, exercer uma atividade e não ser considerado uma profissão ainda, né? Por isso que eu prefiro mais a ocupação de cada um. Por exemplo, às vezes o gerente da empresa, ele pode ter lá na sua carteira de trabalho como gerente. Às vezes ele é só um atendente, mas faz função de gerente, né? Acaba que ele atua como gerente, mas ele, na verdade, é um atendente. Então, se você for olhar na carteira, não é, logicamente, a profissão dele. Acaba sendo uma ocupação dentro do contexto onde ele trabalha. Por isso que eu prefiro a palavra ocupação. E aí nós vamos observar que o quê? A maioria, 45,3%, ou seja, quase metade, né? Agora, existe uma questão que eu acho que eu vou até tirar essa palavra quase, porque às vezes a gente fala assim, quase 50% são estudantes. Não. 45,3% são estudantes. Fale o que o número representa e não o que ele poderia representar. Ele representa o quê? 45,3% dos alunos matriculados matriculados, não. Pode até dizer também isso. Inscritos, melhor. 45,3% dos alunos inscritos no curso online sobre ferramentas básicas, né, de método estatístico para gestão empresarial se configuram na ocupação de estudantes. Certo? 35,9% responderam outro. Certo? Por que é interessante a gente se atentar para isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas quase 50%. Não. Quase 50% é você dizer o quê? Se for quase, teria que ser 49,9999. Né? Para dizer que é quase. Então é melhor você trabalhar com o número exato, aquilo que é preciso, aquilo que você conseguiu medir. Não por aquilo que você acha que é expectativa. É quase 50%. Não, é 45,3%. E não quase 50%. Então, com essa fala inicial, nós vamos, de fato, iniciar, né, o nosso curso online, né? E eu vou parar aqui e vou, pelo menos, para poder tomar uma água aqui, né?
falar um pouquinho com vocês aqui. Nós temos quanto? 32 pessoas participando, né, do nosso curso online, né? Conseguiram ver tudo aí, os slides? Tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Como somos ainda, aqui nós temos 32 pessoas, né? Eu acho que, antes de iniciarmos de fato, né, para o nosso curso, eu queria ver com vocês aqui, por exemplo, né, embora vocês perceberam ali que nós tivemos a oportunidade de coletar dados sobre cada um de vocês, né? Sobre, por exemplo, o que cada um teve como experiência, né, sobre a análise de dados. Eu percebi lá pelos relatos, né, que a maioria é igual eu também, a maioria está tentando aprender, né, assim como eu, né, pelas experiências. Então, nós estamos aí, né, navegando, vamos dizer assim, em mares, né, navegando em mares que nós podemos ter um pouquinho do controle. Não vou dizer total controle, mas um pouquinho, né, navegar aí nesses mares da pesquisa quantitativa. Aí algum vão perguntar para mim, mas por que pesquisa quantitativa e sendo que usa estatística, né? Porque no nosso curso de administração, de gestão de empresas, né, nós utilizamos a estatística enquanto uma ferramenta para ajudar na tomada de decisão, né? Por isso que a gente fala, você tem uma parte que a gente chama mais qualitativa, mas você tem uma parte que é mais quantitativa, inclusive para a gente poder entender, né, um pouquinho, né, desse universo da gestão empresarial a partir dos números que ela nos apresenta. A partir dos resultados que as empresas têm, do seu faturamento, do seu lucro, não é? Do seu custo, do seu ponto de equilíbrio, e por aí vai. Então, a ideia é a gente tentar também ter como norte entender, né, uma realidade empresarial a partir daquilo que né, que a realidade nos apresenta, né, das empresas. Tranquilo? Ô, Everton. Oi, professor. Conseguiu resolver o negócio do link lá, não? Não, tô conseguindo acesso ainda não, viu? Tá. Você fala o link da aula, Da você tá falando? presença. Não, da presença. Mas da lista de presença eu não tinha colocado você lá, não? Tinha, mas aconteceu alguma coisa, a gente mexeu nele, né? Para liberar pro pessoal, e eu acabei perdendo aí o acesso dele. Da lista? Deixa eu olhar Isso. aqui. Só um minuto. Vamos fazer o seguinte, já lista. Enquanto eu olho isso aqui, se alguém quiser, podemos dar uns 10 minutinhos aí do intervalo para vocês tomarem uma água, assim como eu, tomarem um café, que já são 4h18, depois a gente dá continuidade. Diga, professor Marcelo. Oi, Edmilson, boa tarde a quem, né, cheguei, dei boa tarde, mas dou de novo aí para quem chegou depois, né? É o seguinte, eu estou, assim, ouvindo você falar e estou pensando, né, exatamente nessa importância deste curso e dessa análise de dados, né, da estatística para tomada de decisões, né, porque recentemente eu fiz um curso exatamente sobre isso, né, sobre o uso de dados, né, de evidências, na verdade, né, para a tomada de decisões.
E é um curso que foi dado pelo ENAP, né, que é um órgão que ele dá cursos para os funcionários públicos do governo federal, né? Sei. Então é muito interessante essa visão, né, de a gente parar de tomar decisões assim de forma do achismo, né, ou às vezes em crenças que a gente tem, né? Eu sempre falo isso para quem já fez a minha disciplina, né, que tem os processos decisórios e a forma, né, a gente acaba não sendo racional na decisão, mas essa importância desses dados, né, tomada de decisões, ela é fundamental, e cada dia que passa eu vejo que é mais importante para as empresas, né, para o mercado de trabalho. Então, assim, valorizando mesmo esse curso, né, eu não estou aqui fazendo esse curso à toa, né, eu quero aprender mais, aprofundar mais né, e desenvolver mais nessa área. Aí que É bom, Marcelo. só mesmo para dar esse gancho, esse reforço aí no que você falou. Obrigado, Marcelo. Outra questão assim que acho que você também já deve ter falado com os seus alunos também, né? E eu sempre falo com os meus, porque tem uma área da administração que trabalha muito essa questão da tomada de decisão, né? E aí ela tem existe uma relação que eles fazem, né? Quanto mais informações, né? Ou maior número de informações, menor é a chance de erro, né? Então, aí faz até essa relação, questão da racionalidade, né? É o diferencial de quem, por exemplo, faz algum curso, se prepara, porque você deixa de tomar decisões de forma intuitiva e passa a tomar uma decisão mais de forma racional. Racional, ou seja, utilizando a razão ou aquilo que você aprendeu. Isso é que é o diferencial de um profissional, né, de uma pessoa, como a gente fala aqui, decide a partir da intuição ou do senso comum. Né? Quer dizer, se passa qualquer tomada de decisão que você faça, você vai pensar primeiro, vai raciocinar dentro daquele conhecimento que você tem. Né? Por isso que eu acho que esse relato seu ele é importante. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, gente. Aqui, para poder a gravação não ficar muito pesada, eu vou fazer a estratégia seguinte. Nós começamos, era 15h40, né? Eu vou dar uma interrompida aqui na gravação,